capítulo 18. Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 18, a partir do versículo 1, amém? Glória a Deus. Em som, glória a Deus. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 1, o versículo, capítulo 18, versículo 1 em diante, diz assim, em som. Disse depois também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Todavia, também naquela cidade havia uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que eu não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer justiça, para que enfim não volte a mim, não volte e me importune muito. Disse o Senhor: ouvi o que o juiz, ou que o injusto juiz, ouvi o que diz o injusto juiz. Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Digo-vos que depressa lhes fará justiça, quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. Amém? Glória seja dada ao nome do Todo-Poderoso. Pai, nessa noite nós te louvamos e te agradecemos, a Deus, por essa rica oportunidade que o Senhor nos dá, Pai, para estarmos, a Deus, aqui, meu Pai, para ouvirmos mais a Tua palavra, te adorar e exaltar o Teu santo nome, Deus. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, repreende, Pai, todo levante do adversário, Senhor. Repreende, a Deus, toda investida, Pai, tudo aquilo que é travado nesse trabalho, nessa obra, impede as pessoas, a Deus, de estarem aqui, meu Pai. Enfia este lugar para ouvir a Tua palavra. Repreende o ladrão, Senhor, aquele que veio para roubar a palavra, a semente que será plantada, meu Deus, nos nossos corações. Nessa noite o Senhor vem falar conosco poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Então aqui nós vemos a história de uma viúva e também de um juiz, ou melhor dizendo, uma parábola contada pelo próprio Jesus Cristo a respeito do dever de orar e nunca desfalecer. O Evangelho de Lucas, ou melhor dizendo, esse Evangelho é escrito por Lucas, médico amado, historiador, tá? E ele relata aqui essa passagem, com essa parábola de Jesus Cristo, onde Jesus ele está dizendo, ou explicando aos seus discípulos essa parábola a respeito da oração, que nós devemos sempre orar e nunca desfalecer. Ou seja, nós temos que ter o quê? Tempo
prioridade, perseverança em uma vida de oração. Se nós quisermos alcançar algo da parte de Deus, é pela oração, porque aqui o Senhor Jesus próprio diz, olha o que ele diz aqui no versículo 1, e disse mais, e disse-lhes também uma parábola sobre o dever de orar e nunca desfalecer, ou seja, orar e nunca desistir de orar, de buscar, de alcançar o objetivo a qual nós estamos buscando da parte de Deus. Eu não sei qual é o seu objetivo, o que é que você tem buscado da parte de Deus em oração, às vezes sozinho, às vezes sozinha, mas uma coisa eu digo para você nessa noite: não desfaleça, não desista de buscar. Se ainda não chegou, se Deus ainda não respondeu às suas orações, se Deus ainda não te deu a resposta, não desfaleça, não desista de buscar. Sempre continue, aliás, sempre orando e buscando ao Senhor, porque é só assim que nós vamos alcançar a sua misericórdia, alcançar a sua resposta e a sua provisão ou a sua providência em nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Se nós formos folhear as páginas das Escrituras, pegando aqui de Gênesis até o livro de Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento na nossa Bíblia, nós vamos ver que vários homens, mulheres de Deus, venceram através da oração. Aleluia! Aí você me pergunta, mas o que é oração? O que é orar? O que é isso? Orar é nós conversarmos com Deus, é dialogar com Deus. Orar significa dependência daquele que é maior, ou daquele que tem a capacidade de fazer algo que nós estamos pedindo, que não está ao nosso alcance. Amém? Orar quer dizer o quê? Quer dizer que nós estamos ali dialogando com Deus, dialogando com o Senhor, apresentando as nossas queixas a Ele, até mesmo agradecendo a Ele em nossas orações. Orar quer dizer que nós estamos mandando uma mensagem para Deus, dizendo: Senhor, eu não consigo, mas o Senhor consegue, Pai. Senhor, eu não dou conta, mas o Senhor dá conta, Pai. Pai, está longe do meu alcance, mas ao seu alcance eu acredito que está perto, Senhor. Então, Pai, por favor, em nome de Jesus Cristo, Pai, alcança para mim, Senhor, me faça um vencedor. Só assim nós iremos alcançar o milagre de Deus em nossas vidas. Aí aqui eu trago um exemplo de pessoas que oraram e alcançaram o milagre do Senhor, a vitória na vida deles. Vamos aí usar o exemplo de uma mulher chamada Ana. Ana orava incessantemente pedindo a Deus um filho, só que Ana não tinha o ventre fértil. O ventre de Ana era o quê? Era estéril. Ela não conseguia ter filhos. Há quem diga que Ana orou durante 25 anos para que Deus desse um filho para ela chamado Samuel. E nós sabemos, queridos, que não foi fácil para essa mulher. Por quê? Porque ela tinha na verdade, Eucana tinha outra mulher chamada Penina, e essa mulher era tida como quem? Como adversária de Ana. E com certeza, ou melhor dizendo, a palavra diz que essa mulher ficava jogando chacota, porque Ana era estéril, porque ela não conseguia ter filhos, e Ana chorava muito, mas ela não desistiu de alcançar o quê? O seu objetivo através da oração dela a Deus. A palavra diz, lá em 1 Samuel, no capítulo 1,
que através das suas orações, quando ela orava, não saía voz, mas apenas ela mexia com os lábios, e as lágrimas escorriam no seu rosto, e ele, olhando aquela arrumação, repreende ela dizendo: até quando, mulher? Continuarás desse jeito? Até quando, mulher, continuarás a tomar vinho? Será que não vai te apartar desse vinho? Porque ali achou que ela estava embriagada por causa do estado de aflição que ela estava sofrendo ou passando. Ou seja, queridos, as pessoas lá fora, elas não vão entender a luta que eu e você, que nós estamos passando dentro de nós, querendo alcançar algo da parte de Deus. Elas vão ver a gente como louco, elas vão ver a gente como fanático, mas maior é Deus que sabe, entende tudo aquilo que nós passamos, quando nós, em oração, estamos aos seus pés, derramando lágrimas, em choro, porque Deus, Ele conhece, Ele sabe de todas as nossas lágrimas, em nome de Jesus Cristo. E essa mulher responde a Eli dizendo: Senhor, eu não estou embriagada, mas estou aflita e amargurada de alma. A palavra diz que Ana disse: Senhor, se tu me deres um filho, eu consagrarei ele a ti. A palavra diz que Ana concebeu e teve um filho chamado Samuel, que foi um dos profetas, dos maiores profetas de Israel, que através dele o Senhor restaurou a nação, trouxe ali um avivamento. Então, meus irmãos, minhas irmãs, você que está aí ouvindo pelas redes sociais, você que está aqui, não desista de orar, sempre esteja orando, perseverante, buscando a Deus, se você realmente quer alcançar o seu objetivo. Amém ou não amém? Glória a Deus. Outro exemplo dentro da palavra, nós vemos no livro de Isaías, no capítulo 38, se não me falha a memória, o Senhor usa o profeta Isaías e diz, manda o profeta Isaías, na verdade, ir lá no rei chamado Ezequias, dizendo: olha, vai lá onde o rei Ezequias, fala para ele pôr a casa em ordem, porque ele morrerá e não viverá. E o profeta foi lá, entregou a mensagem da parte de Deus. E quando o profeta entrega a mensagem, que ele vira as costas, sai andando, Ezequias faz o quê? Ele vira o rosto para a parede e começa a orar, pedindo a Deus, dizendo ao Senhor: Pai, Senhor, eu fui reto na tua presença, eu fiz aquilo que era certo, Senhor. Ou seja, queridos, Ezequias, ele escolheu o caminho da oração, que o caminho da oração é o melhor caminho para mim e para você, quando nós estamos em apuros, quando nós chegamos no dia da aflição. O caminho da oração é o melhor caminho, e a palavra diz que o Senhor fala novamente para Isaías e diz: Isaías, fala para Ezequias que eu ouvi as suas orações e vi as suas lágrimas. Vai lá onde ele diz que eu estou acrescentando mais 15 anos na sua vida. Ei, nada está perdido quando nós colocamos nas mãos do Senhor, em oração, em nome de Jesus Cristo, com fé, com perseverança. Aleluia! Nada está perdido. Eu não sei qual foi a sentença que deram. Às vezes pode ser para o seu casamento, às vezes pode ser para a comunhão dentro de casa, às vezes deram a sentença para um ente querido seu, dizendo: ah, isso aí não tem mais jeito, vai morrer assim. Aquele velho ditado que diz aí fora: pau que nasce torto,
Louvado seja Deus. Então, o Senhor Jesus, quando Ele diz sobre o dever de orar e nunca desfalecer, independente da situação que nós estejamos passando, da luta, da peleja, não é para nós pararmos de orar e buscar, é para nós continuarmos. Quanto mais o desafio é grande, mais nós temos que estar o quê? Aos pés do Senhor, buscando Ele em oração, perseverante, e não parar. A palavra diz lá em 1 Tessalonicenses 5,17, que nós devemos o quê? Orar sem cessar, orar e nunca desfalecer, nunca parar, mesmo desanimados, mas ainda assim nós temos o quê? Que em oração pedir forças a Deus, se realmente nós queremos alcançar o objetivo, se realmente nós queremos a nossa família aos pés do Senhor, se realmente nós queremos a nossa família, uma família bem, uma família que tem comunhão uns com os outros, se realmente nós queremos paz dentro da nossa casa, se realmente nós queremos um casamento abençoado por Deus, nós temos que estar aos pés do Senhor, buscando Ele em oração e nunca desfalecer, sempre estarmos orando, porque aqui nós vemos que o próprio Jesus, Ele dá a garantia, e Ele ainda diz assim: aquele juiz ímpio, que não respeita nem a Deus, e nem a homem algum, cedeu a causa daquela mulher, resolveu a causa daquela mulher. Imagine Deus, que é misericordioso, não vai responder às orações dos seus escolhidos, que buscam Ele de dia e de noite, aleluia. Então, meus amados, nós temos que permanecermos firmes na presença de Deus, buscando Ele em oração, em nome de Jesus Cristo. Alguém disse assim, que quando nós falhamos na frente, quando nós falhamos em uma vida de oração, nós falhamos em toda a frente da batalha, aleluia. Quando eu e você, homem e mulher de Deus, somos homens e mulheres de oração, quando nós paramos de orar, desfalecemos a nossa família, a nossa casa, o nosso casamento, o chamado que Deus tem na nossa vida, o ministério fica vulnerável para que o inimigo avance. Mas em nome de Jesus Cristo, nessa noite, em nome de Jesus, se você está nessa situação, desanimado, querendo parar de buscar, querendo parar de orar por causa da circunstância, em nome de Jesus, que o Senhor nessa noite venha tocar em você, tocar na sua vida, no seu coração, trazer o renovo, que a unção de Deus venha descer sobre a sua vida, em nome de Jesus Cristo, trazendo renovo, trazendo restauração, restituição, para que nós continuemos a nossa vida de oração com Deus, em nome de Jesus. Aleluia! Louvado seja Deus. A palavra diz que Moisés, ou melhor dizendo, Josué, juntamente com o exército israelita, travou uma batalha com os filisteus. E Moisés, e Arão estavam em cima do monte, orando, intercedendo, buscando a Deus a sua misericórdia, para que o exército de Israel vencesse aquela batalha. Mas a palavra diz que aqui Moisés estava com os braços suspensos, e quando Moisés cansava, que o braço dele abaixava, o
Senhor Jesus Cristo nessa noite. Aleluia, queridos, aplauda o nome do Senhor nessa noite, aplauda nessa noite, vamos aplaudir Ele, pode aplaudir, aplauda Ele, Ele é digno de toda honra, de toda glória, aleluia. A palavra diz que Jesus também era homem de oração. Alguém chegava, eu vou aqui dar uma conjectura. Vamos supor, alguém ia lá na casa de Jesus, chegava, oi Dona Maria, oi Seu José, cadê Jesus? Ele está aí? Aí a Dona Maria respondeu, não meu filho, ele saiu a Maria falando que ia lá no monte, orar. Aí no outro dia, aí o melhor de manhã, aí quando dava, por exemplo, meio-dia chegava lá, ô Dona Maria, Seu José, cadê? Cadê Jesus? Ah, Jesus foi orar. E às 3 horas da tarde, cadê Jesus? Foi orar. E às 6 horas, cadê Jesus? Ah, Jesus foi orar. Jesus, querido, ele era um homem de oração, meu irmão. Era homem de oração, aleluia. Ah, mas Jesus era o Senhor. Mas ele orava, que era para quê? Para servir de exemplo, para mim e para você, que sem a oração, nós não conseguimos vencer as adversidades da vida. Aleluia. Louvado seja Deus. Foi lido aqui em Mateus 11, 28, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e colhei aí nossa conta. Encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ei, sabe quando que nós nos achegamos até os pés de Jesus Cristo? Quando nós estamos cansados, que nós nos achegamos a Ele para que Ele venha nos dar esse descanso, tirar esse fardo pesado, esse jugo, é através das orações, queridos. Quando nós estamos em oração aos pés do Senhor, Ele vai tirar sim o jugo, o fardo pesado, e colocar o fardo dele que é leve, o jugo dele que é suave. Ele vai sim trazer o refrigério para as nossas almas cansadas, aleluia. Então Jesus, Ele está dizendo para nós nunca desfalecermos e sempre estarmos em oração, em nome de Jesus Cristo, meu amado. Aí você diz assim, mas eu não sou crente, como que eu vou orar? Cornélio também não era crente, querido. Cornélio, ele era gentil, mas ele fazia orações ao Deus Altíssimo, ele jejuava ao Deus Altíssimo. Cornélio fazia também caridades, e um certo dia, no capítulo de Atos, no capítulo 10, no livro de Atos, capítulo 10, Cornélio estava de jejum, meus amados. Já havia ali com certeza feito a sua oração a Deus, apresentado as suas questões a Deus, agradecido, e estava de jejum. Um anjo aparece dizendo: Cornélio, o Deus Altíssimo ouviu as tuas preces e viu as esmolas que você faz. Aí, meu amado, Deus envia quem lá, Pedro, para ir até na casa de Cornélio, e a palavra diz que ali a família de Cornélio foi salva. Ei, não é pelo fato de você dizer eu não sou crente, como que eu vou orar, Deus não vai me ouvir. Não, tira isso da sua cabeça, pelo amor de Deus. Sabe por que a palavra diz que Deus não resiste a um coração quebrantado, um coração sincero, na sua presença, aleluia. Ei, meu amado, chegue diante de Deus, se ajoelhe diante dele, com o coração aberto, com fé, apresenta a Ele as suas necessidades, peça ajuda a Ele em nome de Jesus, peça ajuda a Deus.
em nome de Jesus, aleluia. Então o Senhor Jesus Cristo diz no seu Evangelho que tudo que nós pedimos em seu nome, com fé, nós receberemos da parte de Deus. Fica de pé nessa noite, em nome de Jesus Cristo, para nós entrarmos para os céus. Para nós entrarmos para concluir, meus amados. Para conclusão. Não há vitória sem oração. E não há vitória sem luta, sem peleja. E essa luta que você está enfrentando não é para te fazer desistir, não. É para te aproximar mais de Deus. Porque às vezes você só conhece Deus por ouvir falar. Assim como Jó declara no seu livro. Quando ele passa por aquela prova, mas aí depois que ele vence aquela prova, que Deus dá vitória, ele declara: eu conhecia, por ouvir falar, agora os meus olhos te contemplam em nome de Jesus. O segredo é nós continuarmos persistindo, orando e buscando a Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém? Louvado seja Deus. E aqui eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus Cristo, amém? Louvado seja o teu nome, Senhor. Nessa noite, nós iremos agora fazer uma oração pela sua vida, você que está aqui nessa noite.